programa de hoje, o Cidade em Pauta vai abordar o tema cidadania. Você sabe quais são os seus direitos? Como fazer valer os seus direitos? Quais são os seus deveres? O que realmente significa o termo cidadania? E para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o cientista político e doutor em Ciências Sociais, Helder Teixeira. Seja bem-vindo, Helder. Obrigado. Para a gente começar o assunto, cidadania. Cidadania são direitos e são deveres, mas muitas vezes esses direitos e esses deveres, eles se confundem. Então, como explicar melhor para a sociedade esse termo? Olha, essencialmente, principalmente falando em Brasil, esse conceito de cidadania é muito distorcido. Nos últimos anos, ele está muito associado ao acesso a consumo e a direito do consumidor. Ou seja, você, sendo consumidor, o seu exercício da cidadania é você reclamar seus direitos caso o produto não seja aquele que você comprou ou que apresenta algum defeito. Isso é reproduzido diuturnamente, né, até mesmo pela própria imprensa. De outro lado, há o seguinte, o tal do acesso ao consumo, principalmente nos últimos governos, fez com que também houvesse uma, digamos assim, quase que uma sintonia entre o conceito de cidadania com o acesso a bem de consumo, e nesse sentido, a partir do instante que você, né, sai de uma determinada faixa, né, de classe, por exemplo, você sai da C para B, né, ou da D para C, obviamente que o seu nível de cidadania aumentou. Olha, essencialmente isso é uma distorção do próprio conceito de cidadania. O conceito de cidadania, quando nasce na Grécia, ele nasce essencialmente ligado àquilo que você mencionou, em primeiro lugar, deveres e depois direitos. Na medida que os cidadãos, né, a coletividade e cada indivíduo cumpre a sua obrigação, quando há alguma falha no sistema, aí sim é que entra a questão dos direitos. Hoje em dia a gente tende a inverter esse processo, principalmente nessa cultura que nós temos agora, né, consumerista, do que eu estou pagando. Essa história do eu estou pagando realmente vem destruindo esse conceito político, moral e ético da cidadania, que era o mais importante que existia. Então a gente substitui, digamos assim, a complexidade da política, a dignidade da política, pelo imediatismo do consumo. E esse consumo é até mesmo, digamos assim, derivativo da forma como a própria política vem sendo feita. Ou seja, através do marketing, através da propaganda, através da aparência, né? Então, a ideia própria de consumo, de um produto que você compra, que você adquire, também está sendo transferida para a sociedade como um todo, na medida em que, cada vez mais, ao invés de qualificarmos o cidadão, a gente vem quantificando, né, essa relação. Então, nesse caso, em síntese, o que acontece? O conceito de cidadania é um conceito eminentemente político, moral e ético. Aos poucos, ele foi sendo construído durante os séculos. E, essencialmente, hoje, nós teríamos, do ponto de vista jurídico e político, duas dimensões. A primeira é a tal da cidadania associada ao país que você nasce, né? Que é a cidadania associada à nacionalidade. Você é cidadão brasileiro, cidadão americano, cidadão argentino. Ao viver nesse país, né, ou seja, a sua infância, a sua adolescência, até você chegar à maioridade, quando você atinge a maioridade, né, no nosso caso, no Brasil, 18 anos, você passa a ser o cidadão pleno. Já que, pela Constituição, você pode não apenas votar, já que aqui o voto aos 16 anos é facultativo, mas aos 18 você pode tanto votar quanto escolher. E esse é o sentido que a gente retoma, então, na Antiguidade, da Grécia, né, principalmente em Roma. Qual seja, aquele que o cidadão nada mais é do que aquele que pode, né, se representar e se fazer representado em outra pessoa. Então, hoje, né, o que eu diria para você? Esse conceito está sendo distorcido? Está. Ele está sendo simplificado? Também. E eu até diria que ele está sendo vulgarizado, porque tudo, né, em certo sentido, que poderia ser diluído numa conversa, no debate, no diálogo, está sendo transferido para a ideia de cidadania como ideia de conflito e consumo. É o que você vê todo dia, por exemplo, quando numa relação simples, né, duas pessoas que não se conhecem, elas, sei lá, uma pessoa bateu no carro de outra acidentalmente, né, ao invés de tentarem dialogar, já vem, digamos assim, a cultura do conflito. Não é? O exercício da cidadania é processar você, vamos para a justiça. Então, o que eu estou querendo falar, essencialmente, é o seguinte. Para a ciência política, né, como para as demais ciências sociais, a cidadania não pode ser vista como um conceito imediato e imediatista. É um conceito muito amplo, né, que trata não apenas de um direito que você tem em toda a sua plenitude, e aí inclui também o direito do consumidor, mas essencialmente é a ideia de cidadania associada à dignidade da pessoa humana, né? E isso aos poucos vem sendo cada vez mais destruído. Como é que a sociedade ela pode fazer mais os seus deveres, já que a gente está cobrando tanto os nossos direitos? De que forma a gente pode fazer mais o dever de casa? Olha, é muito difícil você falar hoje no Brasil, né, nessa questão de dever de casa, na medida em que eu volto a insistir no assunto, né?
o Brasil, nos últimos anos, se caracterizou por um país que, ao mesmo tempo em que passa por uma redemocratização, a partir de 85, né, e, coincidentemente, quando nós temos, por exemplo, e aí é uma questão eminentemente de análise minha, né, quando o Fernando Henrique Cardoso assume a presidência, pela primeira vez a gente tem a ideia de que a democracia está começando a se consolidar. Se consolida em torno de processo político, de legitimidade democrática e, ao mesmo tempo, com a preocupação em conter aquilo que, digamos assim, manchava e maculava a ideia de democracia, que era um país que vivia sob inflação. As pessoas não conseguiam fazer projeção de vida. Né? E se pensava de modo imediato, que seria o seguinte: de que adianta ter liberdade de falar, de se expressar, se eu não tenho comida na geladeira? Quer se queira ou não, o senso comum pensa assim. Né? Grande parte da população pensa assim. E isso é o que realmente dificulta? Dificulta. Então, é justamente esse o aspecto. Trocamos, então, ao invés de colocarmos a política ao lado, né, da economia, nós fizemos com que a economia, ou seja, o acesso ao bem de consumo, ao status social, né, a mobilidade social ascendente, se tornasse o paradigma. Mas não chega um ponto em que a economia e política elas precisam andar lado a lado e aí a sociedade, apesar de estar crescendo economicamente, mas politicamente ainda existe uma lentidão, a gente precisa cobrar mais? Será que a população ela não vai chegar num ponto onde precisa se discutir muito mais política, precisa se cobrar mais? Agora, se cobrar de forma efetiva e não de faz de conta. Claro, mas é justamente isso que eu estou querendo colocar. Isso é um fenômeno essencialmente histórico. O que acontece? Os governos conseguem se sustentar a partir, quer se queira ou não, de uma estabilidade econômica. Particularmente o acesso a bens de consumo, pleno emprego. Isso porque a gente sofreu muito lá no passado. Exatamente, mas não apenas isso. Se você toma, por exemplo, vamos pegar a Alemanha de Hitler. Né? Até hoje, por incrível que pareça, né, há simpatizantes de Hitler. Em qual sentido? Né? No sentido de que ele foi o homem que reergueu a Alemanha economicamente. Voltou a fazer a Alemanha funcionar. Deu ordem, deu disciplina. Agora, a que custo? Né? Pessoas estavam sendo mortas, torturadas. Né? Não, mas aí, em certo sentido, é justamente o contrário. Quando os governos conseguem fazer com que a economia funcione, o pleno emprego funcione, o acesso ao consumo funcione, as pessoas não pensam em política. Né? E os políticos que estão no poder, aqueles que exercem, querem manter justamente, né, esse nível de estabilidade econômica para reproduzirem-se dentro do próprio poder. Não é à toa que, coincidentemente, a estabilidade econômica gerou no Brasil, né, o que eu chamo do fenômeno que mais distorceu a nossa democracia, que foi o fenômeno da reeleição criado por Fernando Henrique Cardoso, em nome de uma tal de estabilidade econômica. Então, trocou-se a estabilidade econômica pela estabilidade democrática, a ideia de que o poder, né, é sucessão e renovação. Resultado, se você prestar atenção, sempre que há qualquer nível de desemprego maior, o consumo diminui, taxa de juros aumenta, esses governos passam a perder legitimidade. Passando a perder legitimidade, vem o quê? O debate político. Vamos pensar agora na política, né, e essencialmente em qual candidato pode recuperar meu poder de compra. É um padrão que não pode ser associado apenas ao Brasil. Esse é um padrão de raciocínio político na imensa maioria dos países do mundo. Raras exceções, como por exemplo, você vê no Egito, na Síria, né, em países do Oriente Médio, do Norte da África, que nunca tiveram acesso, né, muito menos a consumo, né, e por outro lado também a democracia. Mas esses são casos isolados. No mundo ocidental, de maneira geral, no Ocidente, né, nas democracias ocidentais, o que acontece? Sempre se associa estabilidade política e estabilidade econômica. Agora, dando preferência à segunda, à estabilidade econômica. Daí a gente perde aquele debate qualitativo da política em que, se eu estou bem, se eu estou ganhando bem, para que pensar em política? E é sobre esses riscos que a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco. Não saia daí, a gente volta já já falando sobre esses riscos em priorizar mais a economia e menos a política.